Você sabia que o estudo do Eneagrama das personalidades vai muito além de identificar os 9 tipos? Pois bem, eu, Robert Casemiro, que sou facilitador do empoderamento pessoal e uso a ferramenta do Eneagrama como um ponto de partida para esse olhar diferente para nós mesmos, eu posso afirmar que identificar as personalidades é o ponto de partida. O Eneagrama permite que a gente possa identificar as motivações que estão por trás do nosso comportamento. Perceber o quanto a gente, ao longo da vida, se limitou, se prendeu dentro dessa experiência, que é o mundo conhecido do nosso ego, e o quanto a gente criou como verdade absoluta as experiências que a gente viveu até então. E todas as decisões que eu tive, desde a minha infância até hoje, são justificadas pelas situações que vieram de outras pessoas, que me fizeram ser o que eu sou, porque hoje eu reajo assim à vida, porque aconteceu tal coisa no passado, e então é assim mesmo. Então, cansei de sofrer de tal coisa, e hoje eu sou assim, tal. Por mais que eu ache que eu me transformei, sim, a gente se transformou, eu ainda não estou plenamente livre de um comportamento de defesa que vem lá da minha infância, que a gente chama de criança interior, e que me condiciona de forma ali subconsciente a ter comportamentos repetitivos, nada saudáveis, e que ainda me mantém preso na necessidade de resistir, de me defender, de atacar coisas e situações que aparecem na minha vida. Então o Eneagrama ajuda a gente a identificar essa dor dessa criança interior e ressignificar isso, dar um novo sentido para isso, um novo olhar. Ajuda a gente a perceber que, poxa, foi o que eu escolhi para me defender enquanto criança de uma coisa que me machucou, de uma coisa que, se eu não realmente resistisse, eu não estaria vivo até hoje. Ok, por um determinado momento, isso é muito saudável. O ego não é o vilão da história. Ele vai garantir a nossa vida. É a primeira programação. Assim. O ego é como se fosse aquele mecanismo que, quando vê que você vai desligar o computador e ainda o processamento está acontecendo, ele vai, vamos já desligar antes os programas, antes que o rapaz ali aperte o botão direto da energia e trave com todos os dados, enfim. Então é um sistema de proteção dos dados. E os dados, nesse caso, é a nossa própria vida. Então ele vai reagir de forma defensiva, né? Então é um sistema de anti-pane, né? Anti-danos vitais para a nossa existência. Então, um exemplo, um bebê recém-nascido que chora porque está com fome e precisa mamar. E de novo, quando ele tem algum desconforto, ele chora de novo, porque às vezes talvez precisa, né, de uma coberta, ele precisa do colo, ou ele precisa, enfim, se alimentar. Um bebê recém-nascido que não sabe pedir, vai usar o choro. E isso é legítimo, é o ego atuando. Mas, gente, depois que a gente cresce, a gente precisa continuar chorando? Não. Então o Eneagrama vai ajudar a gente a perceber isso. Comportamentos que, sim, infantis, que a gente ainda carrega, achando que já fez tantas transformações, mas ainda estão lá presentes. E uma outra coisa que o Eneagrama vai ajudar. Identificou seu padrão de personalidade? Vamos agora se desfazer dele? Mas como assim? Eu estudei o Eneagrama para descobrir que eu sou lá um tipo 5, analítico, e que eu enxergo as coisas de forma lógica. Ou, se não fosse o Eneagrama, eu não percebia que eu teria esse comportamento, e que eu reajo dessa forma, e que eu tenho um caminho aqui que me mantém ainda mais preso, né, no meu comportamento, e tem um caminho que me permite evoluir, né?
fazendo aqui a referência ao tipo 5 que eu citei. O caminho do tipo 8, aquele que vai me dar a energia do movimento, né? E tirar o tipo 5 dessa coisa travada, de introspecção, né? E do mundo, né? Dos pensamentos lógicos, né? Vai para essa energia, né? De expansão de movimento e de interação com o mundo. É muito mais que isso, gente. O Eneagrama vai ajudar então essa criança a ressignificar e não precisar mais agir com esse comportamento de um tipo 5. E aí, essa personalidade começa a evoluir. Como evoluir? Ela ganha consciência e não fica mais preso aos mecanismos de defesa. Mas ela se conecta então com níveis de consciência, tá? Que é material lá com Russ Rudson, lá na década de 90, que eles identificaram 9 diferentes escalas de desenvolvimento, que eu chamo de consciência. Porque uma vez que eu começo a ter consciência das minhas limitações, eu posso fazer a escolha de ir para o caminho da expansão. E aí eu começo então a perceber minhas virtudes, meus potenciais, mesmo sendo, né, um tipo 5. Então eu saio daquela condição, né, muito voltada para mim mesmo, na segurança, né, do meu castelo, e vou para o mundo, contribuindo com o meu conhecimento, contribuindo, né, com toda a minha bagagem intelectual, né, ensinando, compartilhando, espalhando saberes e facilitando a vida de todos aqueles que não precisaram passar por testes, experiências, que é aquela coisa do mundo do cientista, de fazer, refazer, refazer 1000 vezes até chegar num resultado. E esse resultado permite então que as pessoas à sua volta não precisem passar por tudo que ele já passou, porque ele já entrega algo previamente processado e testado e validado. Então perceba que eu posso continuar sendo aquele ser fechado no meu casulo, ou posso ressignificar, perceber que eu não preciso ficar escondido do mundo, acessar a liberdade e, ao acessar, compartilhar minha luz. E isso é com todos os tipos de Eneagrama. Então, para você que já fez algum contato com essa ferramenta e ainda não percebeu essa vantagem, ou não teve contato com essas técnicas, tá? Eu sugiro que pesquise, que procure, né, seguir com os seus estudos, ou rever o material que você, né, teve no passado e identificar essa ferramenta onde nos dá uma escala de 1 a 9 e permite que a gente use essa régua para se autoavaliar. E ali perceber, então, se eu não estou vibrando ainda num ponto mais elevado, o que está faltando. Enfim, resumindo, o objetivo mesmo do Eneagrama é a expansão da consciência. É eu me conectar com a minha essência e não saber qual é o meu tipo de programa que me limita. Isso é só um estágio, porque o estágio final mesmo da aplicação dessa ferramenta é a expansão e não a limitação. Portanto, fica aqui, né, meu sincero desejo mesmo, meus votos de que vocês possam, né, ter oportunidade de conhecer essa ferramenta algum dia, aplicá-la dessa forma e transformar a vida, né, de uma forma muito mais leve, livre, cheia de oportunidades, para que novas experiências expansivas, cheias de luz, de alegria, prosperidade, abundância e tudo mais aí que está alinhado com a nossa essência, possa ser também a realidade sua, né, e de todos à sua volta. Fica aqui meu carinho, um forte abraço. E para quem não conhece o Eneagrama, estou aqui também como um facilitador para que você possa ter também essa mesma experiência.
Até a próxima. Tchau, tchau.